Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Muito obrigado por ter escolhido juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus, enquanto continuamos com o livro de Gênesis. Gostaria de olhar para a terceira personagem nesse estudo encontrado no livro de Gênesis. Temos vários capítulos descrevendo o personagem Abraão, que nos fala sobre a fé. Temos muitos capítulos que descrevem Jacó, descrevendo a nossa própria crise de identidade pessoal, ou como podemos conhecer o propósito de Deus para nossas vidas e perceber que tudo que temos ou somos é por causa da graça do nosso Deus. Agora vamos para os últimos 14 capítulos do livro de Gênesis, que nos fala da história de José. José era um dos personagens mais puros das Escrituras. A maioria dos personagens tem seus pontos positivos e negativos. Cedo ou tarde, as suas características humanas aparecem e podemos dessa forma enxergar seus pontos positivos e negativos. José e Daniel parecem ser exceções dessa regra. A Bíblia não nos fala de seus pontos negativos. Parece que o nascimento de José foi um tipo de catalisador que mudou Jacó para ter um confronto com seu tio e fez com que Jacó se tornasse dono de si. Isso aconteceu quando José, filho de Jacó, nasceu. José foi o primeiro filho de Jacó nascido de Raquel, a esposa que ele tanto amava. Logo que Raquel ficou grávida de José, parece que Jacó percebeu que já estava na hora de cortar as relações com seu tio Labão. Jacó foi até Labão determinado que ele deveria receber tudo que estava devido a ele. Labão exercia uma certa tirania sobre ele, vamos dizer assim. Porque José foi o primeiro filho de Raquel, Jacó o tratava com particularidade. José era, obviamente, o predileto de Jacó. É claro que isso causou raiva em seus irmãos que planejaram o seu assassinato. Mas, com o plano alternativo, eles decidiram vendê-lo para os mercadores de escravos que desciam para o Egito. Então, através das circunstâncias que estavam além do seu controle, José encontrava-se no Egito, primeiro como escravo e depois como prisioneiro. Mas pela extraordinária circunstância providenciada por Deus, José se tornou o primeiro ministro de todo o Egito, segundo no poder depois de Faraó. José viveu uma vida extraordinária no Egito. Na cabeça de José não havia dúvidas de que Deus tinha estrategicamente planejado, colocando-o no Egito. É claro, Deus sabia pelo seu poder e sabedoria que um período de fome e escassez estava chegando. Deus sabia que essa fome poderia arrasar aquele povo especial, que era o povo escolhido de Deus. Deus estava vindo para o mundo na forma do Messias e traria salvação para o mundo através desse povo. Quando o livro de Gênesis toca na história de José, o que essa história realmente quer contar é sobre a providência de Deus, ou o seu cuidado em vista o que viria pela frente. Essa extraordinária história de José toma 14 capítulos. Por que a Bíblia toma 14 capítulos para falar-nos dessa história? A história de um homem? Deve haver uma mensagem na história de José, não? Bom, essa mensagem parece estar resumida em um versículo no Novo Testamento, Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo tem sido uma consolação e uma bênção para muitos através dos séculos. Um outro meio de dizer seria: sabemos que todas as coisas acontecem nas nossas vidas e tudo está operando para o nosso bem se realmente amamos a Deus. Essa é a história de José. Um outro aspecto importante da mensagem que recebemos dessa história pode ser unido em uma só palavra: graça. Podemos ver a ilustração da graça na história de Jacó. Graça significa o auxílio e a bênção de Deus, a bênção que nós obtemos dele sem merecer. A graça é simplesmente nos dada. Jacó ilustra a graça porque ele finalmente aprendeu que ele era abençoado pela graça de Deus. Por isso ele teve as bênçãos que teve, tanto materiais como espirituais.
Antes, Jacó pensava que ele tinha recebido aquelas bênçãos espirituais e materiais porque ele era esperto, sabia passar bem a perna nos outros, o seu poder de manipulação e tal. Mas a maior ilustração disso podemos encontrar na história de Jacó e o seu tio Labão. Quando Labão decidiu pagar o salário de Jacó em termos de como o rebanho dava cria, eles fizeram um acordo. Eles concordaram que todos os animais malhados, manchados ou listrados que nascessem, esses animais então seriam de Jacó. Todos os outros seriam de Labão. Uma vez feito o acordo, Jacó foi ao curral, foi ao lugar onde os animais estavam dando cria e marcou as cercas. Ele pintou tudo, fez listrado, enfim, fez as cercas parecerem manchadas, malhadas. Ele acreditava que, daquela forma, os animais estariam olhando para aquelas cercas todas pintadas e manchadas. Ele acreditava que os animais nasceriam malhados também, manchados e listrados, e assim ele sairia ganhando. Ele nunca assistiu a uma aula de técnica em animais ou curso de tratamento de animais. Tudo isso era típico de Jacó. Ele acreditava que seus esquemas e enganações produziriam as bênçãos para ele. Mas Deus finalmente disse para Jacó: escuta, Jacó, tudo foi feito por minha graça e não por causa de você ou algo de que você fez. Quando Jacó se confrontou com seu irmão Esaú, vemos claramente que ele aprendeu sobre a graça porque ele disse: Deus tem me tratado muito bem. Quando eu cruzei esse rio, eu não tinha nada. Deus fez de mim uma verdadeira companhia. Deus tem cuidado muito bem de mim. Na vida de Jacó, graça significa que Deus multiplicou ele. Suas esposas, seus filhos, seus serventes, a sua saúde firme, nada que ele tinha ou era um resultado de sua esperteza ou esquemas. Tudo era resultado da graça de Deus. Isto foi verdade na vida de Jacó e também é verdade em nossas vidas. José ilustra a mesma verdade, só que de outra forma. O que José ilustra é: José se encontrava em circunstâncias difíceis. Ele era um escravo. Ele estava em uma masmorra. José estava passando por todos aqueles problemas e circunstâncias, não porque ele merecia passar por tudo aquilo, mas porque através daquilo Deus poderia ser glorificado. Pela graça de Deus, Jacó foi abençoado, e pela graça de Deus, José foi chamado por Deus para viver uma vida dura. Foi por isso que Deus quis estrategicamente colocá-lo no Egito. Deus usou todas as circunstâncias para prepará-lo, para treiná-lo através daquelas experiências, de tal modo que José foi chamado para ser o salvador daquele povo. José foi preparado e ele era o único que poderia salvar o povo da fome e extinção. Ele estava no lugar certo, pronto para ser usado por Deus. No final dessa história, é óbvio que José sabia que todas as circunstâncias são parte do plano de Deus. Agora consideremos algumas aplicações práticas da história de José para as nossas vidas. Considere a relação que José tinha com seu pai e seus irmãos. Está longe de uma relação normal. Todos nós sabemos que, como pais, não devemos mostrar particularidade em relação aos nossos filhos. Já que Jacó fez de José o seu filho favorito, demonstrando particularidade para com ele, Jacó claramente não era um pai perfeito. Aquilo não era justo com os irmãos de José e também não era justo com José. Imagine todo o ódio que os irmãos tinham de José e todas as dificuldades que aquele ódio trouxe para a vida dele. A aplicação dessa parte da história é simplesmente a seguinte: nenhum de nós tem pais perfeitos. Nós viemos para o mundo com os pais já selecionados. Nós não os escolhemos. Nós viemos para esse mundo com pais e irmãos que exercem uma influência muito grande sobre nós. Eles moldam nossas vidas. Muitos de nós temos dor de cabeça e sérios problemas em nossas vidas porque nossos pais ou irmãos foram delinquentes. Mas é importante lembrar que Deus é soberano e pode superar, fazendo-nos superar as delinquências. Mesmo que os pais sejam ou não perfeitos, talvez delinquentes, até por ignorância ou até por malícia, devemos orar, como Jesus nos ensinou na cruz: Pai, perdoe-os. Eles não sabem ou não sabiam o que estavam fazendo. Mesmo que seus pais, da mesma forma, os seus irmãos e irmãs tenham contribuído para que você tenha sérios problemas, acredito que a mensagem de José é a seguinte: Deus é soberano, acima das circunstâncias de sua vida, incluindo seus pais e irmãos. Deus pode usar a influência dos seus pais e de seus irmãos e irmãs, mesmo que eles sejam delinquentes até. Deus pode usar a sua reação a eles para moldar a sua vida. Algum dia você estará sendo usado nos planos de Deus em algum lugar desse mundo. Acredito que Deus é soberano e está usando as circunstâncias em nossas vidas. Se respondermos a essas circunstâncias pela graça de Deus e com a ajuda que Ele nos dará, Deus usará essas circunstâncias para nos moldar,
para o ministério que Ele nos dará um dia. Você já chegou para um lugar em sua vida em que Deus tenha aberto uma porta de oportunidade para você? Você embarcou nessa oportunidade com convicção de que Deus tem preparado você para essa oportunidade? E você acredita que toda a sua vida foi uma preparação para essa oportunidade, não? Eu já ouvi muita gente dizer que já tiveram essa experiência. Essa é uma das mensagens da vida de José. Às vezes o que chamamos de desgraça, circunstâncias além do nosso controle, muito difíceis, que fazem a gente parar para pensar, mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu tenho esses problemas. As Escrituras estão dizendo para nós, através de José, que Deus é soberano. Ele conhece e sabe todas as coisas. E quando Deus nos concede a graça para agir nessas circunstâncias, em vez de ter reagido a elas, você descobrirá que aquelas mesmas circunstâncias, aqueles problemas que as pessoas que têm estado em sua vida desde quando você veio a este mundo, são a dinâmica que Deus está usando para moldar a sua vida. Eles são as ferramentas que Deus está usando realmente para trabalhar em você de tal forma que um dia você será chamado de acordo com os propósitos de Deus para completar o seu destino. Quando José se reencontrou com seus irmãos, eu estou assumindo que você já leu essa história, já que foi-lhe dada essa tarefa, não? Bom, mas quando José se reencontrou com seus irmãos, é muito óbvio que José já tinha a perspectiva de todo esse episódio. Em Gênesis capítulo 50, versos 19 a 20, os irmãos ficam com medo de José, uma vez que o pai deles tinha morrido. Eles achavam que José ia querer se vingar, mas José disse o seguinte: Ei, não tenham medo de mim. Até onde eu sei, Deus transformou em bem todo o mal que vocês fizeram, porque Deus me colocou nessa posição e assim eu pude salvar a vida de muitos. Se você se perguntar, as crianças adoram fazer esse tipo de pergunta, né? Mas o que Deus faz o dia inteiro? Há muitas respostas. Uma delas poderia ser esta: Deus usa todas as coisas do mal, mesmo tramadas pelo próprio mal, e faz uma reviravolta, tirando delas o bem. Foi-nos ensinado na história de Abraão, a fé, e na vida de Jacó, que se tornou Israel, a graça. Aqui na vida de José, novamente, aprendemos sobre a graça que traz a salvação. Deus te ama de qualquer forma, mesmo quando você falha. Ele deseja estender a sua graça a você, assim como ele fez com José. Só um detalhe: você não pode mais permanecer na falha ou no pecado, não. Deus te ama, mesmo que você tenha falhado, errado, mas precisa se arrepender e se voltar para Ele e deixar de pecar, e deixar do erro, né? Bom, o tempo hoje já acabou, mas fique atento ao nosso próximo programa, onde continuaremos a nossa pesquisa, concluindo o estudo do livro de Gênesis e iniciando o estudo do livro de Êxodo. Entre em contato conosco. Eu agradeço muito a sua sintonia mais uma vez. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.